Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o repouso semanal remunerado. A gente já falou um pouquinho na semana passada, quando a folga coincide com o feriado, né? Se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha que ele está aí na playlist. Hoje a gente vai falar sobre as consequências da remuneração do repouso. O que a gente tem que entender? O repouso, propriamente dito, é um descanso. Então, quando a gente fala que o indivíduo tem direito a um repouso, a gente está dizendo que ele tem um descanso. Só que dentro do direito do trabalho, a gente vai um pouquinho além. O descanso, ele é remunerado, desde que o trabalhador preencha um requisito essencial, que é ter trabalhado a semana anterior integralmente. Quando a gente fala que é integralmente, sem ter tido faltas injustificadas ou atrasos injustificados. Esse tema e essa metodologia de desconto a gente vai ver no próximo vídeo. Hoje a gente vai ver do reflexo da remuneração da semana no dia de repouso. Então, quando a gente vai lá no artigo 7º da Lei 605 de 49, que é a Lei do Repouso Semanal Remunerado, a gente lê o seguinte: a remuneração do repouso semanal corresponderá. Aí vem a linha A. Para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, há de um dia de trabalho computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então, o que você vai ter que ver? Você tem o salário durante a semana e ele vai ter que projetar, vai ter que ser utilizado para cálculo do dia do descanso. Exemplo, digamos que eu tenha um salário de R$ 2.000 por mês, né? Um salário fixo. Qual é o valor do dia? Eu vou dividir esse salário por 30 e vou ter o valor de R$ 66,67. Eu vou trabalhar com o divisor 30. Quando eu tenho o salário estabelecido por quinzena, eu vou pegar o valor do salário e vou dividir por 15 dias. Eu vou ter um divisor 15. Então, se eu tenho um salário de 1.000, eu vou dividir por 15 e eu vou ter o resultado de R$ 50 por dia. Esse vai ser o dia, vai ser o valor do repouso, né? Da mesma forma que no caso anterior, quando eu falei que eu tenho um salário de R$ 2.000 por 30 dias, um dia equivale a R$ 66,67, esse é o valor do repouso semanal remunerado, é o valor de um dia de descanso. Se eu tenho um salário estabelecido por semana, digamos que eu tenho aqui R$ 500, quando eu divido isso por 7, eu tenho o valor de um dia de trabalho de R$ 71,43. Então, se o salário é estabelecido por semana, é importante você entender que o seu divisor vai ser 7. E se eu tenho salário estabelecido por dia, aí não tem divisor, né? Porque aí eu já tenho o valor daquele dia. Então, o valor do meu repouso vai corresponder ao mesmo valor do meu dia de trabalho. Bem, por que isso é importante? Esse conceito, ele serve para a gente poder calcular reflexo de remuneração variável nos dias de repouso e serve também para eu poder calcular o desconto da falta e o desconto da remuneração do repouso em razão desta falta. Bem, a gente vai para o artigo 7º. Se esse assunto está te interessando, se inscreve no canal, compartilha e dá o seu joinha. Não esquece disso não para a gente continuar postando esse conteúdo aí que tenho certeza de interesse de muita gente. Vamos lá, no artigo 7º, a linha B, ainda na Lei 605 de 49. A remuneração do repouso semanal corresponderá para os que trabalham por hora, a sua jornada normal de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitualmente prestadas. Então, eu vou pegar o valor de uma hora e vou multiplicar pelo número de horas que o indivíduo efetivamente trabalhou, né? Então, digamos que eu tenha um cara que ganhe R$ 10 por hora e ele trabalhou 6 horas dentro do dia. O valor daquele dia dele vai ser R$ 60, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho do repouso, né? Como é que a gente calcula esse repouso. A remuneração do repouso semanal corresponderá para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas durante a semana no horário normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador. Aí eu tenho um exemplo aqui, que eu coloquei no e-book. Se você quiser o e-book, clica no link aí da descrição do vídeo que eu vou mandar para você. O salário de R$ 15 por peça, por exemplo. O indivíduo fez 50 peças em uma semana.
Então ele vai ter nessa semana uma remuneração de R$ 750, tranquilo. Trabalhou 5 dias na semana, né? Digamos que ele tenha trabalhado de segunda a sexta. O valor do dia dele de trabalho vai ser o quê? De R$ 150. Então esse vai ser o valor do repouso dele. A remuneração do repouso corresponderá à linha D para o empregado em domicílio, o equivalente ao quociente da divisão por 6 da importância total da sua produção na semana. Então, é parecido com a questão do indivíduo que trabalha por peça, mas o que acontece? Quando ele trabalha por peça, a gente calcula o valor do dia dele, dividindo pelo número de dias efetivamente trabalhados para ele conseguir entregar aquelas peças. Quando o trabalho é em domicílio, a gente parte do princípio que não existe um controle, né, de horários de trabalho nem de dias de trabalho, porque o indivíduo tem uma maior flexibilidade, que inclusive é o que está acontecendo muito agora com esse home office. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter a produção dele dividida por 6, que vai ser o correspondente a um dia dele de salário. E aí, quando o salário é fixo, né? Quando o salário é fixo, a lei prevê que a remuneração do repouso ela já está incluída dentro do salário. Então, se eu tenho o mês de setembro, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui no nosso e-book, eu tenho setembro de 2020, eu tenho 25 dias trabalhados de segunda a sábado e eu tenho 5 dias de repouso, que são 4 domingos, e um feriado, que é o dia 7 de setembro, né, que cai numa segunda-feira. Bem, se o indivíduo trabalha de segunda a sexta, eu já tenho uma relação, uma proporção de número de dias trabalhados para dias de repouso diferentes. Eu tenho 21 dias trabalhados para 9 dias de repouso. O que isso significa? Isso significa o seguinte: se o indivíduo completar a carga horária dele na integralidade, sem falta e sem atraso injustificados, ele vai receber a remuneração na íntegra. Então, se o salário dele é de 2.000, por exemplo, eu vou pegar 2.000 e vou pagar integralmente um mês para ele. Agora, se ele tiver falta, eu vou pegar esse salário, vou dividir por 30, vou achar o valor de um dia, vou descontar o valor da falta e, dependendo da semana na qual ele tenha faltado e dependendo se ele trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, eu vou também cortar a remuneração do repouso dele. Então, por exemplo, se ele trabalha de segunda a sábado ou se ele compensa sábado, é a mesma coisa. Faltou um dia, digamos que ele tenha faltado na semana do dia 14 de setembro. Faltou 14 de setembro, uma segunda-feira. O que eu vou descontar dele? Eu vou descontar dele o dia 14 de setembro e o dia 20 de setembro, que é o domingo imediatamente posterior, é o dia, é o repouso que está atrelado à semana anteriormente trabalhada, que seria a semana do dia 14 ao dia 19 de setembro. Agora, esse mesmo empregado, se ele trabalha de segunda a sexta, não compensa sábado. Então, ele tem como folga sábados, domingos e feriados. Ele não trabalha via de regra, são dias que já estão incluídos dentro da remuneração do mensalista. O que vai acontecer se ele faltar na mesma segunda-feira? Ele vai perder o dia 14, porque esse dia ele não trabalhou. Faltou de forma injustificada, a empresa não vai pagar. Então, eu vou tirar dele, digamos que seja um salário de R$ 2.066,67. Agora, ele faltou dia 14 e ele perdeu o dia 19, que é o sábado imediatamente posterior, que seria um dia que ele não trabalharia porque ele estaria de folga, porque desta forma ele foi contratado. Então, ele não trabalharia o dia 19 e nem o dia 20. Então, ele vai perder 3 dias. Ele faltou um dia, perdeu um dia porque não trabalhou. E perdeu 2 dias porque ele tem os dias de repouso. Um outro exemplo, digamos que ele tenha faltado na semana que vai de 1º a 5 de setembro, logo a primeira semana do mês de setembro de 2020. Faltou no dia 1º, que foi uma terça-feira. O que ele vai perder? Se ele trabalha de segunda a sábado, em regra, ele tem um dia de repouso, preferencialmente aos domingos. Então, na semana, né, que vai, na verdade, do dia 31 de agosto até o dia 5 de setembro, eu tenho o domingo, que é o dia 6, e eu tenho o dia 7, que é o feriado, que também está atrelado a essa semana. Então, ele vai perder a remuneração do dia 1º, porque ele não trabalhou. Ele vai perder a remuneração do dia 6, que é o domingo, é o repouso semanal remunerado atrelado
a semana, né, a exigência de que ele complete a carga horária na integralidade, e o dia 7 também, que é o feriado, que também ele vai perder porque ele não cumpriu a carga horária na integralidade. Agora, se ele trabalha de segunda a sexta, a situação vai ficar um pouquinho pior, porque aí ele vai perder o sábado, o domingo e a segunda. Então é importante você entender que a perda do repouso semanal remunerado tem uma lógica. Eu tenho que pegar a semana imediatamente anterior e verificar quais são os dias de repouso que estão atrelados àquela semana, considerando também a carga horária contratada. Qual é a carga horária daquele trabalhador? Não é uma coisa aleatória, é uma coisa personalíssima, daquele empregado em relação ao horário dele de trabalho, em relação à carga horária dele de trabalho, ao número de folgas que ele tem. E as questões variáveis, que são feriados, que podem ocorrer dentro do mês, né? Por exemplo, o mês de abril, o mês de novembro, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma loucura, né? O indivíduo falta um dia, perde 3, né? Dependendo da quantidade de feriados que haja. Bem, então é importante a gente identificar que, se a remuneração é fixa, o salário do indivíduo já contempla a remuneração do repouso. Agora, se a remuneração for variável, eu vou ter que ter o mesmo raciocínio. Por exemplo, o cara fez hora extra no mês. Como é que eu vou entender essa hora extra? Essa hora extra é um aumento de remuneração. Ele tem o salário fixo dele, nele já estão incluídos os repousos. Tá, mas ele fez hora extra, então ele teve um aumento de salário, ele teve uma variável de salário. Por óbvio, ele teve uma variável de salário somente nos dias que ele trabalha. Então, essa variável de salário que aumentou o salário dele, ela tem que gerar também um aumento de salário para os dias de repouso. E aí, como é que a gente faz? A gente pega o valor dessa hora extra, divide pelo número de dias trabalhados no mês e multiplica pelo número de dias de folga. E aí você vai ter o quê? O reflexo das horas extras sobre os dias de repouso. Então, quando o indivíduo faz hora extra, o que ele vai perder? Ou melhor, o que ele vai ganhar, né? Quando ele falta, ele perde. Faltou, ele perde o dia que ele falta e ele perde a remuneração do repouso que está atrelado àquela semana que ele não concluiu a carga horária. E quando ele faz hora extra, ele tem um aumento de remuneração e ele vai ter um aumento de remuneração do repouso também. Então eu vou ter salário fixo, valor de hora extra, mais reflexo dessa hora extra sobre o repouso semanal. Vou ter falta, mais reflexo dessa falta, descontando, claro, sobre o repouso semanal remunerado. E aí, eu deixei aqui um exercício para você tentar fazer, e aí no próximo vídeo eu vou dar resposta. Eu acho super interessante. Estou dando o exemplo do mês de setembro de 2020, que é um mês atual. Eu tenho um cara que trabalha de segunda a sábado e um cara que trabalha de segunda a sexta, então você vai contar o número de dias que ele trabalha e o número de dias que ele repousa de acordo com a contratação dele. Você vai separar. E ele fez 2 horas extras no dia 8 de setembro. Ele tem um salário de R$ 2.400 e ele recebe um adicional de periculosidade no valor de R$ 720. Ele tem uma carga horária mensal de 220 horas. E aí, qual é o valor dessas 2 horas extras, qual é o valor do reflexo dessas horas extras no repouso, considerando que ele trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E aí, no próximo vídeo, eu vou dar a resposta para esse exercício, tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, dá o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Se quiser o e-book dessa matéria, clica no link aí da descrição do vídeo que eu mando para você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima oportunidade.